Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos continuar os estudos em Mateus 5. Pessoal, Mateus 5 talvez seja um dos capítulos mais revolucionários de toda a Bíblia, né? De Gênesis, Apocalipse. Por quê? Nele, pessoal, Jesus ensina princípios que desafiam a lógica humana e transformam completamente a nossa maneira de viver, nossa mentalidade. Pessoal, parece até impossível que ele vai pedir aqui, mas com o Espírito Santo, pode ter certeza, facilita muitas coisas, né? Você vai ver que é muito mais difícil viver o Novo Testamento que a época da lei, mas com o Espírito Santo dentro de nós, né, nos ajudando, né, nos auxiliando, fica tudo mais fácil. Pessoal, como começa? Deixa eu abrir a palavra aqui, as escrituras. Vamos lá. Versículo 1. Aqui é conhecido como as bem-aventuranças, tá? Começa assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Pessoal, como eu falei no outro vídeo, né? Jesus, ele sempre pregava, curava e ensinava. Mas o ensino foi a única coisa que ele fez todos os dias no ministério dele. Todo dia ele ensinava. Porque o ensinamento, conforme eu estou fazendo hoje aqui também, o ensino transforma, né? O ensino que nos capacita a transformar a nossa mente. O ensino é tudo. E Jesus compreendia isso, né? O Filho de Deus, ele deu muito ênfase no ensino. Vamos lá. Pessoal, o Sermão do Monte é o primeiro dos grandes discursos de Mateus. Então, primeira parte, ele vai falar das bem-aventuranças, né? Declarações de felicidade e bênçãos. Depois vai para admoestações éticas. E depois ele complementa, ele termina com um contraste entre o ensino ético de Jesus e as tradições legalistas judaicas. Era um choque com a cultura da época, com a cultura dos fariseus, né? Que pediam muito, mas eles mesmos não cumpriam. Pessoal, uma coisa interessante também aqui, né? A nova lei, assim como a antiga, né? O que Jesus está ensinando aqui foi promulgado numa montanha. Por exemplo, Moisés deu a lei no Monte Sinai, numa montanha. E Jesus também, né? Nada é coincidência, né? Não existe coincidência, mas Cristo, coincidência, também foi no monte, né? E a palavra fala que ele se assentou. Por quê, pessoal? Na época, né, os rabinos judeus tinham o costume de ensinar sentados. É uma tradição da época. Era muito comum eles sentarem para ensinar, tá? Que é só uma curiosidade. Vamos lá. Versículo 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Vamos lá entender, pessoal, isso aqui é muita, né, deturpação, né, Primeiro, pessoal, uma coisa interessante, bem-aventurados, né, a palavra significa mais que feliz, porque a felicidade, pessoal, para pensar, a felicidade é um sentimento que muitas vezes depende o quê? De circunstâncias externas. Agora, bem-aventurados refere-se aqui ao bem-estar, pessoal, máximo da alegria espiritual, né, exclusiva dos que têm o Espírito Santo, né, que tem a salvação do reino de Deus. É uma alegria que não é circunstancial, mas uma alegria do simples fato de você estar vivo com Deus, né, é bem-aventurado, é bem-aventurado. Tanto é que você vê, pessoal, é louco o negócio, né, como é importante você ter uma alegria espiritual. Tem pessoas que estão nas favelas hoje muito mais felizes do que pessoas em mansões, porque é algo interno, não externo. E essa pobreza que fala aqui, pessoal, em espírito, está relacionada a um profundo sentimento de humildade, né, que nos faz reconhecer a nossa miséria espiritual e nossa condição de pecadores, quer dizer, antes de conhecer Jesus, né, você tem consciência que humanamente sem Deus você não é nada. Então, se a gente tiver esse olhar sincero, pessoal, para dentro de nós, né, olhar para dentro mesmos, veremos o quanto dependemos da misericórdia de Deus, como nós somos dependentes da graça, da misericórdia dele. E o reino dos céus, pessoal, é dos humildes, porque somente esses, né? Somente a pessoa que é humilde, ela se submete à palavra de Deus e se volta para o Senhor, né? Tá voltando para ter uma vida boa, né? Um relacionamento com o Criador. Pessoal, e humilde também tem consciência do quê? De que jamais se salvará por sua justiça própria, né? Ele não depende da meritocracia, do que ele faz, pois sabe que isso não passa, que a Bíblia mesmo fala que a justiça do homem não passa de um pano imundo. Porque, pessoal, olha a justiça do homem. Como que é a justiça desse mundo? Quem tem muito dinheiro contrata bons advogados, rouba pra caramba através de brechas da lei ou comprando juízes, tudo vive bem. Só que a justiça de Deus, pessoal, ninguém escapa. Uma coisa interessante aqui, né, que tem nada a ver com pobreza, os pobres herdarão o reino de Deus, pessoal, não tem nada a ver com isso, não tá falando de algo quantitativo, não tá falando da sua conta financeira, né, da sua parte financeira. Ó, vamos pegar um exemplo, tá?
embora o rei Davi fosse rei de Israel, né, o rei, né, tinha tudo, além de ter fortunas, ele era o rei de Israel, pessoal. Ele entrava na presença de Deus dizendo, mas eu sou pobre e necessitado, né, você vê isso em Salmo 40, 17. Quer dizer, pessoal, ele se trazia no mais íntimo do seu espírito a humildade, né, de reconhecer que sem Deus ele não era ninguém. Então, uma humildade, pessoal, não é questão financeira, não é os pobres financeiros, não. É o pobre de espírito que tem, ele tem consciência que ele é totalmente dependente do Senhor, nós somos totalmente dependentes dele. Continuando, versículo 4. Deixa eu abrir a palavra aqui. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Pessoal, bom explicar isso também, explicar bem aqui, né? Pessoal, para você choram de tristeza pelos seus pecados, né? Aquelas pessoas que se arrependem do pecado, que reconhecem que precisam do perdão e da misericórdia divina. Olha que lindo, olha que diz, pessoal. Eu vou adiantar já, né? Mas olha que diz 2 Coríntios 7,10. É o que o apóstolo Paulo escreveu para o Coríntios. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas não remorso. A tristeza do mundo é outra tristeza, porém produz morte. Pessoal, o que ele está falando aqui? Tristeza, segundo Deus, é entendida como uma obra do Espírito Santo, né, no coração do cristão, do filho dele. Então, ela não é meramente um sentimento passageiro de pesar, mas um reconhecimento profundo da ofensa a Deus, acompanhado, pessoal, de um genuíno desejo de mudança. Você erra e você quer mudar, você pede ajuda do Espírito Santo, você quer mudar de qualquer jeito. E essa tristeza, pessoal, leva a arrependimento para a salvação, para ter uma vida com Deus. É um processo contínuo, pessoal, de se afastar do pecado e se voltar para Deus, né? Resulta um novo estilo de vida, pessoal, uma transformação interior que conduz à vida eterna. Você entende, pessoal? Por exemplo, é muito importante a Santa Ceia, que Paulo fala na Santa Ceia, examinar o homem a si mesmo. Você examina, faz uma autoanálise, pai, eu não tô bem nisso, ajuda o Espírito Santo. Como é importante congregar para essa passagem também, né? Pra gente ter fortalezas através das escrituras de Deus. Como é importante a gente ter uma igreja para poder confessar pecado, trocar ideia, um ajudar o outro a crescer, um dar suporte pro outro. É muito importante isso. A gente vai aprender muito isso nas cartas paulíneas, né? Mas continuando. O que é a tristeza do mundo, pessoal? É uma tristeza egocêntrica, né, do ego, focada nas consequências negativas para si mesmo. Ele não tá preocupado porque feriu a Deus, tá preocupado que, ixi, a casa vai cair, vão descobrir. Né? É uma tristeza, pessoal, na vergonha ou no medo da punição, mas sem o afastamento real do pecado. E essa tristeza, pessoal, por não ser guiada por Deus, não produz uma mudança salvadora, mas sim um remorso estéril, né? Em última instância, uma morte espiritual, porque a pessoa que está toda hora pecando não se arrepende, pode gerar uma morte espiritual, afastando o indivíduo de Deus. Deus quer isso? Lógico que não quer, Deus quer, pessoal. Mas existe a lei da semeadura, né? É muito estranho, pessoal. Eu acho... Para pensar. A pessoa quer vida... Quem não quer vida eterna? Todo mundo quer ter uma vida eterna. Todo mundo quer ter uma vida, né? Morrer e ir pra glória, ficar na eternidade. Mas só pode dar essa eternidade o Deus. O Deus que a gente está aprendendo nas Escrituras. Né? O Deus que tem uma cultura do reino de Deus. Você conhecer a palavra dele para viver com ele. Como a pessoa quer viver a eternidade se ela não quer Deus? Imagina que saco você vai eternidade com alguém que você não quer andar com ele, alguém que você não concorda. Então não faz sentido. A eternidade para aqueles que creem, amam a Deus, querem viver com ele. Por isso que a eternidade começa aqui, pessoal. Não faz o menor sentido a pessoa viver tudo errado, não tá nem aí pra Deus e quer ficar a eternidade com ele. Vai ser um inferno, literalmente um inferno, ficar com uma pessoa que você não gosta na eternidade. Então só tem direito à eternidade aqueles que amam a Deus. Por isso é bom, pessoal, em vida já, a gente conhecer a palavra e sermos libertos por ela. Entende? 5. Vamos lá. Versículo 5. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Pessoal, né, os humildes, a mansidão é resultado da verdadeira humildade. Mansidão, humildade, depende, não sei qual Bíblia você está lendo, né? Mas pode ser mansidão, humildade, pessoal. Ela não faz submissos ao Senhor e recusar qualquer pensamento, pessoal, de superioridade em relação ao próximo. Nós somos todos iguais, pessoal. Quando você se acha maior que o outro, você está em alguma coisa muito errada, porque Jesus falou, a gente vai aprender. Se você vê um cisco no olho do irmão, tira a trava da sua e vai ajudar o seu irmão. Você tem que ajudar, não ficar condenando, né? E essa, pessoal, essa mansidão, quem que é o rei da mansidão, né, na Bíblia? Quem você lembra? Moisés, né? Essa característica marcante no caráter de Moisés o fez suportar toda a murmuração e incredulidade do povo de Israel, né? A gente aprendeu isso no Velho Testamento. Isso ocorreu também, pessoal, quem era manso? Jesus, né? Ele é super manso, suportou as humilhações,
os insultos, as provocações que foi submetido e venceu, né, pelo poder de Deus. E ele, né, tudo por fé, crer nele pra gente ter a vida eterna. Eu parei no 6, 5, né? Agora vamos ler 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A gente tem que ter a má justiça, pessoal. Nós somos filhos de Deus. 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Isso é claro, eu não vou explicar muito. Você tem que ter misericórdia, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. A gente tem que, né, ter misericórdia com a vida dos outros. 8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Pessoal, ninguém consegue, vamos parar pra pensar. Ninguém consegue ter um coração verdadeiramente limpo, pessoal, sem que tenha experimentado a regeneração do Espírito Santo. Isso é muito importante. Então, a pureza de coração implica em que e ter uma mente livre, né, de pensamentos impuros, desejos, sentimentos pecaminosos, como, sei lá, cobiça, mágoa, orgulho, egoísmo e tudo que é contra a santidade de Deus vivo. Pessoal, isso é só o Espírito Santo para nos ajudar, tá? Humanamente impossível. Eu não tô falando que você não vai passar por isso, você pode até passar, mas você vai ser limpo com a palavra de Deus, né? Que a gente vai aprender em Gálatas que quem praticam essas coisas ruins não vai herdar no reino de Deus. A gente não é praticante de coisas ruins. A gente pode até passar por um sentimento de cobiça, mágoa, malícia, mas pede ajuda do Espírito Santo para você vencer esse sentimento, pessoal. Então é por isso que o Espírito Santo nos aconselha a guardar, né? Pessoal, o que a palavra de Deus nos ensina? Olha que lindo, em Provérbios 4:23. Acima de tudo, primeira coisa, guarde o seu coração, somente suas emoções, pois dela origina a vida. Então guarde o coração, né? Cuidado com o que você vê, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você assiste, pessoal. Né? Cuidado, né? Cuidado. É muito louco, né? As pessoas hoje, pessoal, para pra pensar, isso é, né, a gente é humano, a gente consegue ficar facilmente 1h30 na rede social, panguando lá, né, tô babando, totalmente passivo, 1h30, faz fácil. Agora a pessoa para ler as escrituras e a Bíblia 20 minutos, nossa, dorme, fica incomodado. Pessoal, olha isso, 1h30 você tá perdendo vida, você tá se contaminando, trazendo inferno. Em 20 minutos você tá cheio, enchendo da palavra. Então, olha, né, a gente tem que ser ativo, né? A gente tem que ter sabedoria, temos que ter resiliência, sabe? Realmente um planejamento espiritual. Fala, não, pai, né? Eu vou trocar hoje, eu vou ver bem menos, vou pôr um alarme bem menos na rede social, ficar pelo menos 20 minutos. Pessoal, 20 minutos é nada. E eu já garanto que você vai se aprofundar, você vai crescer muito espiritualmente. Vamos lá. Ó, 20 minutos você lê uns 3 capítulos da Bíblia, pessoal. E se lê muito devagarinho, estudando, 1 ou 2 você consegue. 20 minutos, hein? Não é nada pra nós. O que é 20 minutos e 24 horas? Nada. 9. Vamos abrir aqui o 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pessoal, isso é muito legal, né? Pacificador. Pessoal, pacificador é aquele que restabelece a paz, né? Apazigua os conflitos e promove a reconciliação. O aspecto fundamental da paz, pessoal. Foi isso que o Senhor Jesus fez, né? Ao entregar, para pensar. O que Jesus fez? Ao se entregar na cruz pelos nossos pecados, pessoal, ele nos trouxe paz com Deus, nos reconciliando com ele e pelo seu precioso sangue. A gente vai aprender isso mais pra frente, né? E unir um só corpo, todos que creem em seu nome. A gente vai aprender isso mais pra frente também, pessoal. Então, a inimizade que havia entre nós e Deus, a palavra fala, havia uma inimizade, um abismo entre nós e Deus. Foi cancelada por Jesus, por isso ele é chamado Príncipe da Paz. Isaías fala que ele é o Príncipe da Paz. Se nós somos irmão mais... Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. A palavra fala que ele é o primogênito, né, entre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Ele é o irmão mais velho. Então, nós temos que promover a paz também. Imitar o irmão mais velho, né? Os servos de Deus, pessoal, têm a nobre tarefa de promover paz em vez de guerras, conflitos. Olha o que diz Efésios 6,15. Olha o que Paulo fala, cartas ao Éfesos. Só que ele fala, e tendo os pés calçados, a prontidão do evangelho da paz. Pessoal, onde tem evangelho, boas notícias, tem que ter paz. Casa dividida não prospera. Então a gente veio para trazer paz e unidade. 10. Vamos lá. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Pessoal, não tem jeito, a gente vai ser perseguido, tá? A maior prova que somos de Deus, estamos andando de acordo com a sua palavra, são as perseguições que se levantam contra nós. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. É muito estranho se você conhece Jesus, se converteu, tem um novo estilo de vida, se você fala que é cristão, filho de Deus, e tá de boa, tá tudo de boa. Alguma coisa tá estranha. Por exemplo, aqui diz 2 Timóteo 3,2, aqui diz,
De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem jeito. De alguma forma a gente vai ser perseguido. Não tô falando que eu quero isso, eu tô falando que acontece isso. Né? Ridicularização, preconceitos. Embora hoje tá muito fácil, né, pessoal? O avivamento que nós estamos vivendo, tá no Brasil, mel na chupeta ser cristão. Hoje, né? Tem muitos, os pais da fé pagaram um preço por nós, né? Gerações antes. Olha o que diz 2 Coríntios 6,14, pessoal, que interessante. Olha o que Paulo fala, que profundo. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a iniquidade, aqueles que não creem em Jesus, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, que é em comum entre o crente e o descrente. Cuidado com quem se associa, pessoal, cuidado, né, relacionamentos, amizades, tô falando amizades mesmo, entendeu? Nós somos espirituais, pessoal, né, a palavra fala que os espirituais discernem todas as coisas por ninguém discernidas, então Espírito Santo, cuidado com essas alianças, cuidado, não temos relação nenhuma, a palavra fala que não se coloque em julgo desigual com quem não crê. Olha o que diz 2 Coríntios 2,9 também. Pessoal, olha que lindo isso, olha como vale a pena você pagar o preço e viver o reino do céu aqui na terra. Olha o que Paulo fala. Todavia, como isso é escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nenhum coração concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente não consegue imaginar o que Deus preparou para a gente na vida eterna. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, isso é para tirar um gás que, né, a gente tem que olhar para a palavra para dar um gás. Pai, tá difícil, mas vale a pena, né, deixar as coisas desse mundo, viver o certo para ter o melhor no reino vindouro e até na terra mesmo. A gente, né, por isso Jesus vai ter 100 vezes mais, um monte de coisas boas e a vida eterna, né, e perseguições, porque o evangelho sempre vai ter perseguições. Vamos lá, 13, vamos pular, 10, não, parei 10, vamos 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Que eu falei agora, né? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Isso é lindo, pessoal. Os profetas do Velho Testamento foram perseguidos, eram poucos. Agora são um monte de gente sendo perseguida pela verdade, que é o reino dos céus. Beleza? Aqueles que creem, lógico. 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus falando que nós somos sal da terra. Pessoal, o sal tem duas funções, né? Para pensar. Dar sabor e conservar o alimento. A gente tem que fazer a diferença das pessoas, né? Dar sabor através do conhecimento da palavra de Deus e conservar, né, nós com o coração totalmente incorruptível, um coração firme com Deus para não se corromper com esse mundo. 14. Vocês são a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem como, né, esconder. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. A candeia é tipo uma lamparina, para você entender, tá? Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. As pessoas vão ver nós, vai dar graças a Deus, porque vem Deus em nossas vidas. Vamos ao 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pessoal, uma coisa interessante aqui, tá? Eu li o 17. Os fariseus, pessoal, eles acusavam o Senhor de não guardar a lei, né? Mas era exatamente o contrário. Eles que desprezavam as escrituras, pessoal, para dar lugar às suas tradições. Então, Jesus, ele jamais ultrapassou qualquer mandamento ou profecia. Mas ele honrou e cumpriu tudo aquilo que estava escrito, pessoal. Ele foi o único homem que atendeu todos os preceitos da lei sem falhar em nenhum ponto. Por isso é o Filho de Deus, ele veio e cumpriu tudo, né? O Messias foi perfeito para quê, pessoal? Porque por meio dele, sejamos livres também. Ele foi a referência, ele venceu o mundo para que sejamos livres de toda maldição, pessoal. E alcancemos o quê? Pela fé, as promessas feitas a Abraão. É muito importante você entender isso, pessoal. O plano de salvação de Deus foi um sacrifício substitutivo de Jesus. O que nós merecíamos por ser mentirosos, manipuladores, egoístas, invejosos, interesseiros. Aí você fala, não, mas eu não sou assim. Pessoal, então olha para a história da humanidade.
Olha para a história da humanidade. Há pouco tempo atrás tinha escravidão. Você tem noção que os nossos antepassados pegavam um cara só porque o cara era negro, escravizava para ganhar dinheiro sobre ele, né? Mão de obra, né? Mão de obra de graça. Olha a humanidade onde nós viemos. Nós já viemos, época moderna, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esse é o resultado da humanidade. Quando a pessoa fala para mim, mas eu sou boa, eu falo, olha para a humanidade então. Lógico que ninguém é bom, né? Ninguém é bom, somente há um ser bom, Deus. Né? A palavra de Jesus fala isso. Só tem um bom só. O DNA do homem é corruptível, pessoal. Nós temos o quê? O DNA de Adão na carne. Então, a carne é o que? Safada. A carne, ela é propensa às coisas que não convém. É tão sério isso pra você entender, pessoal. Eu vou adiantar Gálatas. Eu vou pegar 2 versículos de Gálatas que tem tudo a ver com o que eu li agora. Olha o que Paulo diz a Gálatas. Olha que profundo. Cristo, Jesus, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Então, maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Pessoal, isso é maravilhoso, tá? Vai ficar longo o vídeo, mas eu tenho que falar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tem 10 mandamentos, 613 leis. É lei pra caramba. Pra caramba. Jesus, ele nunca infringiu nenhuma lei. Por quê? Ele era puro, ele era filho de Deus. Ele veio aqui para mostrar a verdade e viver a verdade, beleza? Que Deus mesmo, o Pai dele, estabeleceu. Ele fez tudo perfeito. Mas tem uma lei que fala, maldito todo aquele que for pedado no madeiro. Olha que lindo isso. Por quê? Quando Jesus foi para a cruz no nosso lugar, ele se tornou maldito, porque está na lei. E Deus acima, Deus é amor, mas Deus é justo, você tem que cumprir a lei dele. Maldito todo aquele que for pedado no madeiro. Quando Jesus foi para o madeiro, aí a casa caiu. Porque ele morreu espiritualmente, ele perdeu o contato com o Pai. Pessoal, a morte espiritual foi muito mais agonizante que a morte física. A morte física foi horrível. Já viu aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Foi horrível, mas a morte espiritual foi pior. Tanto é que ele falou, o que Jesus falou na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque ele perdeu o contato com Deus. Porque ele foi para uma cruz e se tornou maldição em nossos lugares. Porque tá na palavra de Deus, né? Que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então isso é muito sério, pessoal. Ele continua o texto aqui, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que em Cristo Jesus, nele, a bênção de Abraão, que era judeu, chegasse também aos gentios, a nós que não somos judeus, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Pessoal, para receber a promessa do Espírito por meio da fé, ou seja, pela fé você tem o Espírito Santo. Você entrega a vida para Jesus, você tem o Espírito e você é abençoado. Olha que lindo isso, pessoal. Olha o que foi a cruz. Você tem que entender o que foi o mistério da cruz. Você tem que entender o que aconteceu naquela cruz para você toda hora agradecer a Deus. Eu li o 17. Vamos lá. 18. Pessoal, as profundezas das escrituras, muito conhecimento. Muita coisa legal pra gente aprender. 18. Digo a verdade, Jesus falando, enquanto existirem céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Glória a Deus, né? Aí 20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não forem muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A nossa justiça tem que ser muito maior. Pessoal, deixa eu explicar aqui. Que interessante essa parte. 20. Pessoal, toda a santidade, devoção, reverência e fé dos fariseus não passava de aparência. É igualzinho, é um espírito religioso, é igualzinho. Hoje, muitos pastores, pessoas que dizem apóstolos, eles não praticam o que falam, né? No caso aqui, pessoal, os fariseus iam ao templo, devolviam os dízimos, cantavam louvores com a mão estendidas, né? Liam as escrituras, porém não eram sinceros. Então a fé que nos justifica, pessoal, diante de Deus é manifesta por quê? Por meio da obediência total à sua vontade, que é a palavra de Deus. Então o reino dos céus, pessoal, não há lugar para falsos adoradores, né? Se há verdadeiros adoradores não aprendem isso com Jesus, também há falsos adoradores. Isso é profundo, pessoal. Vamos ver 21, 22, vamos pro 21. Ué? Deixa eu só aqui, pulou. 21. 21? Isso mesmo, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. A quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca,
vai entender que é raca. Será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, qual é o risco de ir para o fogo do inferno? Pessoal, você tem que ter noção do poder das palavras. Como o mundo foi feito pela palavra de Deus. Lembra em João, né? Pessoal, Hebreus, João, fala sobre o poder da palavra. Pessoal, a palavra tem poder, né? Deixa eu explicar primeiro aqui. Jesus, pessoal, Jesus mencionou o sexto mandamento da lei, né, que condena o homicida ao juízo. Para trazer ao pessoal um mandamento, né, um ensinamento muito mais profundo a pessoas que não mataram fisicamente ninguém, mas trazem dentro de si, pessoal, um sentimento de cólera, ira, né, muito nervosismo, contra aquele que nunca fez mal algum, até fez, mas tem esse sentimento dentro dele. Pessoal, se nós irarmos contra uma pessoa injustamente, seremos também réu de juízo. É isso que Jesus está falando assim. Assim como aquela que matou, pessoal, né, assim como aquela que matou, né, pois uma pessoa irada, pessoal. Onde eu quero chegar? Tentar explicar melhor aqui. Por exemplo, as suas palavras, quando você está irado, pessoal, você lança palavras, isso é muito perigoso no mundo espiritual, pessoal, porque Deus vê o que está dentro, não o que está fora. Então, lógico que o homicida, né, é pecado, né, a pessoa até pela lei dos homens é presa, tudo, mas uma pessoa muito irada, por exemplo, ele pode lançar palavras e acabar com a vida da pessoa. Raca, ó, a palavra fala que é, quer dizer raca, sabe o que é raca no original? Quer dizer, tipo, não tem uma palavra ao pé da letra no português, mas tipo cabeça oca. Por quê, pessoal? Palavras ferem. Uma palavra lançada não tem como voltar mais. Às vezes, pessoal, uma brincadeira boa, a pessoa está com uma depressão e você não sabe. Às vezes uma brincadeira inconveniente, algo que você falou para ela, foi o último empurrão para cair na cava e entrar numa depressão profunda. Pessoal, a palavra tem poder, a gente nasceu para abençoar, não para amaldiçoar. Então cuidado, pessoal, cuidado. Tanto é que Jesus compara, ele pega o homicídio e fala sobre o poder da palavra, né? Fala raca, chama de louco, cuidado com as suas palavras. Você nasceu para abençoar e nunca amaldiçoar, pessoal. Então e uma coisa interessante, né? Para pensar, pessoal. Nenhum tribunal humano pode condenar uma pessoa porque está dentro dela. Mas no tribunal de Deus, pessoal, todas as intenções são vistas, todas. Tanto que Paulo fala em 1 Coríntios 4:5, eu quero linkar com isso. Só que ele fala, portanto, não julguem nada antes do tempo. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções de cada coração. Então, cada um receberá de Deus sua recompensa. Pessoal, não julgue ninguém. Como eu disse antes, o áudio atrás, como Jesus disse, tira, né? Para você tirar a poeirinha, né? O pó que tá no olho do irmão, o cisco no olho dele, tira a trava que tá na tua e vai ajudá-lo, mas não fica julgando, que a sua palavra tem poder. Às vezes está sendo usado às vezes uma brincadeira inconveniente, é um demônio te usando para acabar com a vida da outra pessoa. Nós nascemos para abençoar. Outra coisa importante, pessoal, fala de inferno aqui, né? A palavra inferno. A palavra grega é Gena. A palavra grega é Gena, cujo nome, pessoal, se refere tipo uma ravina. O que é ravina? Um vale, um barranco, né? O Gena, que representa inferno. Profundo, era uma ravina, um vale, um barranco bem profundo ao sul de Jerusalém. Durante os reinados, pessoal, dos perversos reis, né, Acás, Manassés, sacrifícios humanos ao deus amonita, Maloque, foram oferecidos ali, nesse vale. Né? E aí, para você entender a história, o rei Josias profanou o vale por causa da adoração pagã naquele lugar, pessoal. E aí depois, esse vale, né, que significa inferno no grego Gena, veio a ser um tipo de um depósito de lixo municipal, um lixão municipal constantemente em chamas, né? E mais tarde figura do lugar de castigo inevitável, para você entender a origem da palavra, beleza? Onde eu parei? 22. 22, 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe essa oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Lindo, né, pessoal? Não tenho que explicar muito aqui, né? Não pode ter nada contra ninguém. Vai lá, troca ideia e depois você oferta ao Senhor. Pessoal, você pode estar com $1 milhão de dólares e ofertar na sua igreja. E você tem algo contra alguém, para Deus, você fez um belo trabalho físico, no plano físico. No mundo espiritual você não fez nada. Porque Deus não está nem contigo se você não perdoar seu irmão. 25. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele
e com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz o guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, pessoal, o que está representando? Qual que é a figura aqui? Que Jesus quer dizer com essas palavras? Se reconcilie com seu irmão, vai conversar com ele enquanto há tempo. Né? Coloca a casa em dia, vence o ego. É difícil, né? É difícil você estar numa briga, alguém te xingou, vence o ego e fala, irmão, eu te perdoo. Por mais que você não seja culpado, o pessoal traga paz. Né? A paz, pessoal, é tudo em nossas vidas. A paz é tão importante, conforme eu já falei em algum vídeo aí, Jesus Cristo, quando ele morreu, ressuscitou, quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele falou, shalom, paz. Porque sem paz você não faz nada, pessoal. Não é verdade? Vamos lá. 27. Eu falei do centavo, pessoal. O centavo é a menor moeda romana de cobre, tá? No versículo anterior. Vamos lá, 27. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha 28, pessoal. Pessoal, lógico, Jesus não está falando de um relance passageiro, né? Mas um olhar fixo e calculado que provoca o desejo, tá? Não fica paranoico, né? Tem muito cristão paranoico. Calma, né? Calma. E se você passou por isso, né? Existe o princípio, a gente vai aprender mais pra frente, pessoal. Bom, depois eu falo, mas tem o princípio de ligar e desligar. Você fez alguma coisa errada? Em nome de Jesus eu peço perdão e desliga seu pecado em nome de Jesus. Você tá limpo, amém? Com consciência e mudança de atitude. 29. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. A palavra inferno de novo. Isso, agora você aprendeu Gênesis, né? No grego, já aprendeu que era um vale, né? Beleza. E se a sua mão direita o fizer pecar... Isso é interessante, pessoal. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Pessoal, Jesus, lógico, não está ensinando a automutilação, né? Pois até um cego pode cair em cobiça, né? Devemos lidar com o pecado de modo tão drástico, lidar com o pecado, pessoal, quanto necessário, beleza? Vamos continuar. Tá acabando agora, pessoal. Vocês também ouviram, 33, vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo, seja o seu sim, sim e seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Pessoal, o Antigo Testamento, para você entender, ele permitia juramentos, né? Menos que professassem, né, o nome de Deus, né? Então, pessoal, Jesus preferiu o quê? Que não houvesse, ele prefere, ele quer, na verdade, né? A palavra não é preferir, não, ele quer que não haja mais juramentos, né? E a verdade, se fosse sempre dita, cuidado, pessoal, não jure que isso não é bíblico, isso Jesus condena, né? Eu vejo muito cristão, eu juro, seu juramento não vale nada, porque sim, sim, não, não, que passa nisso provém do maligno, beleza? Vamos lá, 38. Não ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, famoso, né? Velho Testamento. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe a outra também. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a que impede e não volte a costas, aquele que desejar pedir emprestado. Pessoal, a túnica, né? Era uma roupa interna. E a capa uma roupa solta externa, beleza? Qual que é o princípio aqui, pessoal? Paz. Paz. Deixa a pessoa falando. Paga o mal com o bem. A gente sempre vai vencer o mal com o bem, pessoal. Isso é a lei de Deus. Jesus Cristo, ele falou, quando ele falou, sabe que não poderia pedir uma 12 legiões de anjos, que acabar com a festa, não ir pra cruz? Né? Mas tem que pagar o bem, porque a nossa justiça, pessoal, é Deus que faz. Se a gente crê na eternidade, esse mundo é um piscar de olhos, esse mundo né?
é nada, é como a flor, né? A flor da relva que logo cai e logo murcha depois, né? Conforme está na palavra de Deus, não é nada. Então, deixa a sua justiça, deixa cada dia ir seu mal. Se você deixar na mão de Deus, pessoal, ele cumpre a sua justiça, você não vai poder, não precisa fazer nada, somente pela fé crendo na justiça dele, né? Para não fazer besteira, pessoal. Que muitas loucuras, muitas tragédias, é um minuto que a pessoa. Um minuto não, são segundos que a pessoa não pensa e entra numa tragédia que ela poderia ter evitado se ela praticasse e vivesse a palavra de Deus. É difícil, mas com o Espírito Santo fica muito mais fácil. Vamos continuar. Nossa, não sei onde eu parei. Parei no 40. Vamos lá. 43. Finalzinho agora, que é lindo, pessoal. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Isso é cristianismo. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Que é publicano? Cobrador de impostos, tá? Cobrador de impostos era odiado naquela época, pessoal. Por quê? Eles eram judeus que arrecadavam impostos dos judeus para dar para Roma. Então eles eram odiados. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, essa parte eu acho linda. Portanto, não sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ou seja, a gente pode andar em perfeição como? Amando nossos inimigos, né? Amando a todos. Quando você anda na lei do amor, pessoal, na lei do amor, você é perfeito assim como o Pai Celestial é. Para terminar, vou deixar um livro, para te indicar um livro, pessoal, que foi um dos melhores livros cristãos que eu já li. O Amor, o Caminho da Vitória. O Amor, o Caminho, acho que é assim, O Amor, o Caminho da Vitória, do autor Kenneth Hagin. É muito bom, beleza? Deus abençoe e até amanhã, conhecendo a palavra de Deus.